Olá, meus amigos, passando aí hoje para meditarmos um pouco. Nós vamos passar aí hoje uma lista, de 14 grandes obras, para a vida intelectual e leitura, a enriquecer a nossa vida intelectual e realmente fortalecer a nossa visão da realidade. Então nós temos, quando a gente vai ler as boas obras da literatura, então a gente não pode cansar de dizer que a base da formação cultural é a extensa leitura atenta, de literatura, pois esta leitura é uma maneira de amadurecer a visão da realidade. Então, quanto mais eu leio de maneira atenta, então eu vou ampliando o imaginário através então dessa extensa absorção dos clássicos da literatura. Então é importantíssimo, para que eu quero entender mais a realidade, eu quero compreender a realidade. Então eu não vou viver 1000 anos nesse mundo. Então eu tenho que, ao ler a boa literatura, os clássicos, sem perder tempo, os melhores, foram aqueles que resistiram ao tempo. Esses intelectuais que resistiram ao tempo. Então, como eu não vou poder viver muitos anos sobre essa terra, 100, 200, 300, 400 anos, uns um pouco mais, outros um pouco menos, então eu vou ter que absorver dos grandes clássicos as possibilidades de ação possível. Não é verdade? Já que eu não vivo tanto nesse mundo, eu tenho que aproveitar dentro das narrativas, dentro do discurso poético, se é aquilo que é possível, então absorver conhecimento que me ajude a tomar decisões, a treinar a meu raciocínio, ao meu imaginário, para tomar e viver da melhor forma possível. Os clássicos me permitem ampliar, amadurecer a minha visão, e aí eu posso agir na realidade muito melhor. Então a literatura leva o indivíduo então a incorporar o essencial à sua alma, vai incorporando aquilo que é a essência. Então a leitura atenta é aquela que leva o indivíduo a incorporar no centro da sua existência então aquelas sutilezas, as possibilidades de experiência humana narradas exemplarmente nas obras literárias. Então nós não podemos perder, isso de vista. Então, ao ler os grandes clássicos, você irá absorver de modos diferentes, de atenuar experiências, de realçar detalhes, de descrever sensações e situações de formas tão sutis, complexas e profundas que, inevitavelmente, irão expandir seu horizonte de consciência sobre a vida humana. Então tá aí um grande motivo de você fazer, ler os grandes clássicos, e eu gostaria de começar para a gente ler os grandes clássicos, então por um grande clássico de leitura inteligente, que é o do Mortimer Adler, como ler livros. Tá lá os 4 níveis diferentes de leitura, de aprofundamento, os níveis mais elementares, o nível expressional, o nível analítico e o nível sintópico. Então, para a gente aprender a ler em graus diferentes de profundidade. Depois também ter como cabeceira nossa, a grande obra, a História da Literatura Ocidental, do Otto Maria Carpo, uma obra assim espetacular. Realmente vale a pena ter na nossa biblioteca essa grande obra do Otto Maria Carpo e levar ela na cabeceira por toda a nossa vida. Depois eu gostaria então de dar uma relação de algumas obras que eu julgo importante, que são essenciais, a meu ver, para o homem moderno. Então nós temos por exemplo, Chesterton, o Homem Eterno, Depois nós temos a vida intelectual do padre Sartre-Ange. Depois, as ideias têm consequências
de Richard M. Ever, a grande Suma Teológica, né? A Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, De Magistro, de Santo Agostinho, a República de Platão, de Didascalicon, de Hugo de São Vítor, O Senhor do Mundo, de Robert Hugh Benson, As Grandes Heresias, de Hilar Belloc. Então essas obras são muito importantes para o homem moderno e os seus desdobramentos que elas têm na nossa vida intelectual. Então essas 14 obras, a começar por Mortimer Adler, a história da literatura ocidental, e esses 12 livros importantes, né, para os que buscam uma vida intelectual realmente frutuosa. São leituras essenciais para as pessoas que buscam verdadeiramente iniciar-se na vida intelectual. Naturalmente digo iniciar porque tem outras grandes obras realmente também importantíssimas, tanto quanto essas. Mas fiquemos hoje por essas 14 obras maravilhosas. Boa leitura a todos e bons estudos. Um grande abraço, muito obrigado, tchau, tchau.